Boa tarde a todos. Hoje vamos então à aula de ossos do membro inferior, a primeira aula de ossos e articulações do membro inferior, e vamos focar sobretudo no fémur, na tíbia, no peróneo e na nossa rótula. Depois vamos passar para as articulações e vamos ver nesta aula articulações costa-femoral e articulações de joelho. Nesta fase do campeonato vocês já estão habituados e por isso acho que vamos conseguir progredir um bocadinho mais rápido. Já sabem que a aula não é exaustiva, esta introdução, por isso estudem a bibliografia na mesma. Começando já, então, indo direto já aqui aos nossos ossos, o primeiro osso que vamos estudar vai ser o osso longo por excelência, aliás, é o osso mais longo do corpo humano, tem aqui um fémur, e como já sabem, o fémur vai ter aqui uma articulação muito conhecida, a articulação coxa-femoral com o nosso osso ilíaco. Vocês já sabem, e lembram-se que demos o osso ilíaco juntamente com as aulas de coluna vertebral por uma única questão, de ser sobretudo relacionado com a parte mecânica e de transmissão de forças, mas na verdade o osso ilíaco formaria a cintura pélvica, que é a primeira parte, é o primeiro osso, na verdade, do membro inferior. Por isso agora progredimos para o fémur e depois os restantes ossos do membro inferior. Na altura, se recordam, falamos que o fémur iria articular com o osso ilíaco através desta estrutura que era o nosso acetábulo, e se bem se recordam, centralmente no acetábulo íamos ter uma fossa acetabular que até seria não articular, e depois tínhamos uma superfície aqui em torno da fossa acetabular, que era a nossa superfície semilunar, e viram também que o bordo acetabular não era completo e faria aqui uma incisura, e nesta região da incisura vamos ter um ligamento, vai ser o ligamento transverso do acetábulo. Isso vamos ver nas próximas peças, nas peças úmidas. Progredindo então para o fémur, como falamos, sendo um osso longo por excelência, vai ter a descrição típica de um osso longo. Por isso, vamos ter uma extremidade proximal, vamos ter a diáfise ou o corpo, aqui já foi aberta, já vamos falar sobre isso, e depois vamos ter a extremidade proximal aqui, mais distalmente. Para a orientação do osso é relativamente fácil, vocês conseguem ver aqui, tem uma referência que vos ajuda muito, vai ser a cabeça do fémur, que é uma estrutura que é mais medial, esta seria então também a parte superior, e conseguem ver mais distalmente, se quiserem, vamos ter os côndilos mais arredondados posteriormente, e por isso conseguem facilmente orientar o vosso fémur. Isto aqui seria então, em posição anatómica, seria um fémur do lado direito. Tenho aqui depois, e podem ver na teórica, não vou perder tempo com esta parte, a professora Dulce depois há de complementar, mas já sabem que todos estes ossos longos têm tradicionalmente nas epífise proximal e distal, têm uma camada de osso compacto externamente e depois muitas trabéculas ósseas, muito osso esponjoso e trabecular para transmissão de forças, enquanto que nesta região da diáfise vai escassear o osso esponjoso, vamos ter o osso compacto e vai formar aqui uma cavidade que é a cavidade medular. Depois poderão explorar melhor, seja no fémur, seja na tíbia, conseguem ver aqui nestas secções, é exatamente igual, muito osso esponjoso na parte proximal e na parte distal, e aqui na zona da diáfise ou do corpo vamos ter uma cavidade medular com osso compacto e muito pouco osso esponjoso. Para a transmissão de forças é relevante, falaremos disto mais na teórica do que propriamente na parte prática. Na parte prática, o que me interessa é que comecemos então a destacar as várias estruturas que vocês conseguem identificar. E começamos ordenadamente então pela parte proximal, pela extremidade proximal do osso, pela epífise proximal. E nesta epífise conseguem ver então a cabeça do fémur, redondinha, há de fazer uma articulação esferoide com o osso ilíaco, a costa femoral, uma articulação sinovial esferoide, e conseguem ver que ela tem uma superfície bastante lisa, exceto aqui nesta região, onde temos uma pequena impressão que nós chamamos de fóvea para um ligamento, que vamos ver daqui a pouco, que é o ligamento redondo da cabeça do fémur. De seguida, e como sempre, anatomicamente, a seguir a uma cabeça, costumamos ter um colo, certo? Vocês conseguem ver aqui o colo do fémur, bastante conhecido, tem muita tradução patológica, há muitas fraturas aqui preocupantes do colo do fémur, associadas à osteoporose, mas não só, e conseguem ver que aqui, de facto, há uma união do colo com o resto da diáfise do fémur e que esta união é feita aqui com uma grande angulação. Vamos falar depois na parte teórica também destes ângulos. Este ângulo aqui entre o colo do fémur e o resto da diáfise do fémur vai ser o ângulo de inclinação do fémur. Há um segundo ângulo que vocês vão ver que tem a ver com a orientação do colo do fémur e da cabeça do fémur em relação aos côndilos femorais. E vocês vão ver que quando nós pousamos o fémur na mesa, ou seja, se nós estivéssemos anatomicamente num plano coronal, conseguem ver que o colo e a cabeça do fémur divergem anteriormente em relação ao plano coronal dos côndilos femorais. Este ângulo vai ser chamado de ângulo de anteversão. Cada um destes ângulos, o ângulo de anteversão e o ângulo de inclinação, tem uma amplitude, um range de amplitude normal. Se for exagerado, terá também tradução patológica, poderá haver alguns problemas e algum desgaste articular associado. Depois aqui, aquilo que vocês veem é que na transição, então, do colo para a zona da diáfise, vamos ter aqui algumas estruturas anatómicas que é que vocês identifiquem. Por exemplo, conseguem ver aqui, nesta região, uma linha que nós chamamos de linha intertrocantérica, que deve o seu nome precisamente ao facto de estar a fazer quase uma ligação entre
duas eminências ósseas muito marcadas no fémur, que vão ser os trocânteres do fémur. Vamos ter aqui mais lateralmente e a projetar superiormente o trocânter maior do fémur, que se repararem posteriormente, eu vou rodar agora aqui o osso, para vocês não se perderem, vai ter uma projeção um bocadinho mais medial e vai delimitar aqui um espaço que vai ser a nossa fossa trocantérica. E conseguem ver aqui, já na parte mais posterior e mais medial do osso, não percam a orientação, a parte mais medial é sempre o lado da cabeça, vamos ter aqui outra projeção mais cónica, que há de ser o nosso trocânter menor do fémur. Por isso, anteriormente, como tínhamos visto, e vamos rodar de novo, tínhamos então uma linha intertrocantérica a marcar-nos a transição entre o colo e a diáfise. Posteriormente, vamos ter uma crista intertrocantérica. E esta crista, mais ou menos a meia distância do seu percurso, vamos ter um pequeno tubérculo, que nós chamamos de tubérculo quadrado, para a fixação do músculo, com um nome muito semelhante, que vai ser o nosso quadrado femoral, músculo quadrado femoral. Já conseguiram ver aqui então algumas das estruturas relevantes a esta zona. Quero que vocês depois reparem que esta linha intertrocantérica vai continuar-se ao longo do fémur e vai prolongar-se como linha espiral. Conseguem ver aqui a espiral em torno do fémur e vai continuar-se aqui como linha espiral. Não confundam, e na bibliografia podem ter alguns problemas com as denominações que estão presentes nas imagens da bibliografia recomendada, do Gray. Não confundam esta linha, que é a nossa linha espiral, com uma pequena linha que temos aqui a partir do trocânter menor, que vai ser a nossa linha pectínea. São estruturas diferentes, embora no livro haja alguma confusão de terminologia. Também conseguem ver aqui nesta parte posterior do fémur, aproveitamos desde já para verem aqui também uma rugosidade alongada que nós chamamos de tuberosidade glútea, para fixação do músculo com o mesmo nome, como verão depois. E já conseguem aperceber-se também, por exemplo, que estas duas estruturas, a linha espiral que nós falamos e a tuberosidade glútea, vão convergir posteriormente para formarem aquilo que nós poderíamos chamar do bordo posterior do fémur, que na verdade chamamos de linha áspera. E esta linha áspera vai continuar-se, seja proximalmente, seja distalmente, com estas estruturas, e vai ter aqui, de facto, uma estrutura, uma morfologia dividida em lábios. Nós falamos no lábio lateral da linha áspera e no lábio medial da linha áspera para fixação muscular, como devem imaginar. No triângulo que nos fica aqui entre a tuberosidade glútea e a linha espiral e o início do lábio medial e do lábio lateral da linha áspera, vamos definir aqui uma pequena face posterior do fémur. Tá bem? Esta face aqui triangular é aquilo que nós denominamos de face posterior do fémur. Voltando agora à organização geral, já fomos adiantando um bocadinho da parte da diáfise por causa da continuidade das estruturas, mas voltando à organização geral do fémur, já falamos na maior parte dos acidentes relevantes, pelo menos da epífise proximal, da extremidade proximal do fémur. Falamos agora da diáfise. E a diáfise é bastante arredondada, a diáfise do fémur. Vocês não vão ver bordos muito bem definidos, a não ser a tal linha áspera que falámos há pouco, com os seus lábios, mas o bordo medial e o bordo lateral do fémur adivinham-se mais do que se veem propriamente, eles são bastante arredondados, mas ainda assim conseguimos dizer que em secção poderíamos tentar considerar o fémur, a diáfise do fémur, como sendo de forma mais ou menos triangular, com o ápice voltado posteriormente. E por isso teríamos na diáfise uma face anterior, aqui foi aberta para vocês verem o canal nodular, mas seria aqui a face anterior da diáfise do fémur, e depois vamos ver de cada um dos lados, aqui teríamos, eventualmente, não se vê muito bem, consegue ver proximamente, mas depois perde-se um bocadinho, veríamos o bordo medial desta região, veríamos o bordo lateral do fémur, mas sobretudo conseguem adivinhar então aqui as faces, neste caso postero-medial, e deste lado a face postero-lateral do fémur. Há outras denominações na bibliografia que podem utilizar, estas são as mais consensuais, mas estão perfeitamente à vontade para utilizar outras denominações, se assim o entenderem. Depois, seguidamente, na diáfise, vamos ter na parte mais distal da diáfise, conseguem ver que os nossos lábios, onde terminámos há pouco, os nossos lábios da linha áspera, acabam por divergir novamente. Eles aqui caminham muito próximos e depois divergem e vão formar aquilo que nós chamamos de linhas supracondilares. Respectivamente, obviamente, a linha supracondilar medial e a linha supracondilar lateral. E aqui tenham algum cuidado, alguma atenção para não confundirem com estruturas semelhantes que temos no húmero, mas que chamamos de cristas supracondilares, são um bocadinho mais marcadas. Aqui então temos as nossas linhas supracondilares em direção aos epicôndilos, que já vamos ver, mas também reparam que a partir do momento em que estas linhas divergem, formam uma segunda face, outra vez triangular nesta região, que nós aqui vamos denominar de face poplítea do fémur, porque vai formar o pavimento de uma fossa com o mesmo nome, a fossa poplítea, que vamos estudar quando falarmos sobretudo dos músculos nesta região.
Agora, podemos focar-nos um bocadinho mais, então, na extremidade distal, e a extremidade distal do fémur é dominada por estas estruturas que são os côndilos do fémur. Os côndilos do fémur são fundamentais, vão participar na articulação do joelho, vamos ver daqui a pouco, vão articular com dois ossos diferentes. Vão articular através da sua extremidade mais distal, não sei se o professor quiser que eu eleve um bocadinho mais o osso, está bem assim? Através da sua face mais distal, vão articular com a tíbia. Através da sua face mais proximal, vão articular com a rótula. E por isso chamamos a estas superfícies a superfície rotuliana do fémur. E até conseguem reparar, por exemplo, que a superfície rotuliana do fémur não é igual dos dois lados, do lado lateral e do lado medial. Ela é bastante assimétrica. Nós poderíamos recuperar, se vocês quisessem, a posição da cabeça do fémur para terem noção daquilo que é medial, conseguem vê-la aqui, mas nem sequer necessitam. Vocês, quando têm um fémur só com a sua extremidade distal, conseguem de imediato identificar aquilo que é lateral e que é medial, qual é que é o côndilo lateral e qual é que é o côndilo medial, porque a superfície rotuliana no côndilo lateral estende-se muito mais proximamente do que a superfície rotuliana medial. Por isso, vocês quando veem uma superfície rotuliana mais superior, sabem de imediato que esta é a parte lateral. Penso que terá sido relativamente claro. Depois, se estudarmos as próprias superfícies articulares dos côndilos, aquelas que são dirigidas para a tíbia, também vão conseguir ver algumas diferenças. E notam, por exemplo, que no côndilo medial, a superfície rotuliana tem uma certa convexidade. Esta zona do côndilo medial, tem uma certa convexidade medial, enquanto que no côndilo lateral, ele vai se projetar diretamente anteroposteriormente, de forma muito mais linear. Não tem aquela convexidade típica que vocês veem do outro lado. Agora, já vimos a maior parte das superfícies articulares, nesta região distal do fémur. Vamos só terminar, então, mostrando-vos estas eminências ósseas que vocês veem nesta região, que vão ser, à semelhança que já tinham visto no húmero, vão ser os epicôndilos. Deste lado, vamos retomar, então, a superfície rotuliana. Nós sabemos que estamos do lado lateral, e por isso vamos ter aqui o que nós chamamos o epicôndilo lateral do fémur. E reparam também, vai ser importante, que logo posterior e um bocadinho distal ao epicôndilo lateral, vamos ter aqui um sulco para o músculo poplíteo. O músculo poplíteo, apesar de ser de outra aula, é um músculo absolutamente fundamental para a biomecânica do joelho e por isso vai-se fixar aqui nesta região e forma o sulco para o músculo poplíteo. É muito, muito relevante nesta aula. Do lado oposto, do lado medial, conseguem ver que proximamente à região do epicôndilo medial, o epicôndilo medial, estaria nesta região, um bocadinho proximal, vocês vão ver aqui uma pequena elevação, que às vezes até pode ser uma faceta mais alongada, que é para fixação do músculo adutor magno, vamos chamar a esta estrutura o tubérculo adutor, nesta região. Agora, conseguem reparar que a face rotuliana do fémur está unida, tem aqui um pequeno sulco, que às vezes se chama de sulco troclear, nesta região, mas as superfícies articulares dos côndilos para a tíbia, na verdade, estão separadas uma da outra. E estão separadas por uma estrutura central, aqui, que nós chamamos de fossa. Consegue ver, professor? Sim? Está bem? Muito bem. Fossa intercondilar, entre os dois côndilos. E quero que reparem também que esta fossa intercondilar vai ser muito importante, vai ser local de fixação, por exemplo, dos ligamentos cruzados do joelho. Esta fossa intercondilar separa-se da nossa face poplítea do fémur, que vos tinha mostrado há pouco, por uma pequena linha, que é a nossa linha intercondilar, com um nome muito semelhante. A linha intercondilar e, de seguida, a fossa intercondilar. Aqui penso que, em relação ao fémur, já estaremos mais ou menos conversados. Podem, por exemplo, em perfil, depois, a professora Dulce sabe falar mais disto na teórica, mas quando vem do perfil conseguem ver que, de facto, a diáfise tem uma convexidade anterior, do ponto de vista biomecânico também vai ser relevante. Mas isso depois na aula teórica a professora terá mais tempo para explorar esses aspectos, que tem introdução depois, sobretudo na função muscular dos músculos da coxa. Penso que poderemos avançar em relação ao fémur. E depois do fémur, temos aqui um pequenino osso, que vai ser literalmente um osso curto, mas sendo um osso curto que vai estar na espessura de tendões, que já vamos ver daqui a pouco, vai ser um subtipo de osso curto, que vai ser os ossos sesamoides. Vocês já falaram no osso sesamoide anteriormente, no membro superior, mas este é o osso sesamoide com maior dimensão e o mais constante no corpo humano. Vai ser a nossa rótula. Também participa na articulação do joelho. Vocês veem que é um osso de facto curto, tem uma estrutura, uma forma aproximadamente triangular, com um ápice aqui distalmente, com um bordo superior proximalmente. Depois, se nós voltarmos a rótula para vermos a sua superfície posterior, conseguem ver que a superfície articular da rótula, muito lisinha aqui,
é muito assimétrica. Vocês vão ver que há uma superfície bastante mais longa, maior do que a outra. Esta superfície maior vai ser a superfície articular lateral da rótula. E esta superfície vai ser a superfície articular medial. Como falámos há pouco, se isto aqui é a rótula, era precisamente para articularmos com as nossas superfícies rotulianas do fémur. E aqui sim, bate certo aquilo que falámos de esta superfície lateral ser bastante maior, de maior dimensão, do que a superfície articular medial. A própria angulação da superfície é diferente e vão ver que isso tem bastante importância biomecânica na estabilização do movimento da rótula, nos movimentos de flexão e extensão do joelho. Vão reparar depois as angulações diferentes da superfície rotuliana lateral e da superfície rotuliana medial. E em relação à rótula, não temos muito mais a dizer-vos. Obviamente que a partir do momento em que identificamos que esta é a superfície articular lateral, vamos conseguir identificar que este aqui há de ser o bordo lateral da rótula e este há de ser o bordo medial da rótula. Depois podem ver um bocadinho melhor na própria aula prática. De seguida, depois de vermos a rótula, que era um dos ossos que articula com o fémur, podemos progredir para ver a nossa tíbia. Outra vez, uma estrutura que vocês reconhecem como sendo um típico osso longo, e por isso, em termos de orientação, nós conseguimos ver aqui a extremidade proximal com os côndilos da tíbia. Vão ter mesmo aqui um côndilo medial e um côndilo lateral. Vão ter aqui anteriormente, por isso já noção que estamos na perspectiva anterior, aqui nós chamamos a tuberosidade da tíbia. Vão ter a diáfise, naturalmente, e vão ter a extremidade distal. E na extremidade distal vão ter aquilo que nós chamamos aqui uma projeção óssea que nós chamamos de maléolo, que vai ser o maléolo medial da tíbia. A tíbia, obviamente, na região da perna é o osso mais medial. Por isso, vamos começar a descrição da mesma forma, começando por descrever a extremidade proximal. E a extremidade proximal da tíbia, como já vos tinha dito, vai ter então os dois côndilos. E vocês, os côndilos, mais uma vez, eu vou buscar a referência para vocês não se perderem. O maléolo medial da tíbia é uma ótima referência para vocês saberem o que é medial no osso, mas também não precisariam do maléolo para conseguir identificar. Vocês, se repararem, as superfícies articulares dos côndilos da tíbia são de facto diferentes entre si. Aquilo que nós clinicamente chamamos de pratos tibiais, vamos ter aqui uma superfície articular medial, ou seja, a superfície articular do côndilo medial, se repararem, é bastante mais ovalizada do que a lateral e é maior do que a lateral. Vocês verem que o diâmetro anteroposterior desta superfície é significativamente maior que o diâmetro anteroposterior desta superfície, além da sua forma ser diferente. Depois também podem ver, e sobretudo para a aula teórica, com o professor Adolfo vai ser relevante, vocês verem que o próprio relevo da superfície articular é diferente. Este aqui é um bocadinho mais côncavo na parte medial do que na parte lateral. Na parte lateral, se vocês conseguirem ver, há pequenos declives na parte anterior e na parte posterior que tornam a superfície genericamente convexa. Isso vai ter alguma importância nos movimentos da articulação do joelho. A articulação do joelho é uma articulação, do ponto de vista da sua cinemática, é capaz de ser a articulação mais complexa do corpo humano. É bastante difícil de compreender totalmente os movimentos do joelho, mas terão a oportunidade de discutir isso na aula teórica com a professora Dulce. Por isso, depois das superfícies articulares, como vos disse, são muito diferentes entre si, conseguem ver que há uma região aqui central que nós denominaríamos de área intercondilar. Está entre os côndilos da tíbia. E vamos ter aqui, nesta região, uma iminência intercondilar que depois se projeta proximalmente com dois tubérculos intercondilar. O tubérculo intercondilar medial e o tubérculo intercondilar lateral. São as projeções mais proximais da iminência intercondilar. Se repararem depois, vamos ter anteriormente e posteriormente à iminência, vamos ter o que nós chamamos de áreas intercondilares. A área intercondilar anterior e a área intercondilar posterior, que vão ser muito importantes para a fixação distal dos ligamentos cruzados do joelho e para os cornos meniscais. Então já vamos falar daqui a pouco. Depois, se repararem, vou aproveitar só aqui, que já estamos nesta perspectiva, para vos mostrar esta faceta que vocês veem aqui, na parte mais posterior do côndilo lateral da tíbia, que há de ser a faceta para o peróneo. O peróneo vai articular com a tíbia aqui, através da articulação tíbio-peroneal proximal. E aqui nesta região, já tínhamos visto, terminamos a epífise proximal da tíbia, vendo de facto outra vez a nossa tuberosidade da tíbia para fixação do ligamento ou tendão rotuliano. Em relação à diáfise, mais uma vez, vamos tentar organizar a diáfise como sendo aproximadamente triangular, e vamos ver que é uma diáfise triangular cujo vértice converge anteriormente. E por isso vamos ver aqui, bem marcado, ao longo da diáfise, o que nós chamamos de bordo anterior da tíbia, nesta região. Em termos de faces, mais uma vez a nómina também pode variar um bocadinho, mas tomando como referência o maléolo medial, que tínhamos falado há pouco, vamos ver aqui uma face que é a face subcutânea da tíbia, que nós denominamos de face antromedial ou face medial, como preferirem. Esta face antromedial é
subejamente conhecida, penso eu, por ser subcutânea, é aquela basicamente que vocês antes chamavam de canela, e quando davam uma canelada, quando batiam alguma coisa, dói bastante, está bem? Porque ela está imediatamente subcutânea, por isso tem exposição direta aqui ao osso e provoca muita dor quando batem em alguma coisa com esta superfície da tíbia. Deste lado teremos então a face, naturalmente a face lateral da tíbia, vamos ter os respectivos bordos. Este bordo, sendo o bordo lateral, nós sabemos que lateralmente à tíbia vamos ter o perónio e vamos ter uma membrana interóssea entre eles, da mesma forma que tínhamos no antebraço, por isso vamos denominar este bordo de bordo interósseo da tíbia. Do outro lado, se repararem, teríamos aqui o nosso bordo medial da tíbia. Terminando então o triângulo, se o triângulo convergia anteriormente, a única coisa que nos falta é vermos a face posterior da tíbia, que conseguem ver aqui, podem aproveitar até depois na aula prática para espreitarem, por acaso apareceu aqui, no fémur não reparei se tinha, um buraco nutritivo, que depois forma um canal nutritivo e fazem ligação, por exemplo, com a aula de anatomia geral dos ossos, que a professora Dulce falou logo no início, dos buracos nutritivos dos ossos longos e a sua direção, que tem tipicamente a ver com as epífises que são férteis e as epífises não férteis, e conseguem ver aqui nesta face posterior, como estava a falar, uma estrutura também relevante, que é uma linha ciliar, conseguem ver lá aqui, ela não é muito marcada neste osso, posso mostrar-vos ao mesmo tempo, vocês verem, na aula prática terão a oportunidade de ver, isto é a tíbia também, uma tíbia numa face posterior, e conseguem ver aqui a nossa linha ciliar, e a linha ciliar vai ser para a fixação do músculo com o mesmo nome. Vamos falar depois do músculo ciliar, que se há de fixar aqui na nossa linha ciliar, mais marcada em alguns ossos do que noutros, aqui não conseguem ver tão bem, a linha ciliar, mas será relativamente fácil de identificar nos vários ossos que terá a vossa exposição na aula prática. Na extremidade distal da tíbia, vocês vão ver que a extremidade distal da tíbia volta a expandir, fica aproximadamente quadrilátera, com face anterior, face medial, face posterior e face lateral, e vocês vão conseguir ver aqui algumas estruturas importantes. A primeira já falámos várias vezes, até porque é relevante para orientar o osso. Vamos ter aqui o que nós chamamos o malelo medial da tíbia, vai ser importante para participar na articulação do tornozelo. Do outro lado, no lado lateral, vão ver aqui uma pequena incisura que é feita, a incisura peroneal, para a articulação com o perónio. Se recordam, tínhamos falado aqui em cima, se o professor não se importar, da faceta peroneal, deixa-me ver se vou contar, sim, a faceta peroneal, para a articulação tibio-peroneal proximal. Vamos ter uma articulação tibio-peroneal média feita pela membrana interóssea e vamos ter aqui a tibio-peroneal distal, feita na tíbia através da incisura peroneal. Se repararem depois, também conseguem ver, se mudarmos um bocadinho a orientação do osso, conseguem ver a superfície articular do malelo medial, para a articulação do tornozelo, e a superfície articular distal da tíbia, para a articulação com o astrágalo ou o talo, como vou ver depois, um dos ossos do pé. Depois, para terminarmos, vamos pegar no último osso. Este osso que vocês veem aqui é um perónio, é um osso bastante mais frágil, vocês até se virem só pela própria constituição já percebem que é o osso que mais contribui para a transmissão de forças, claramente a tíbia. O perónio tem uma constituição bastante frágil e por isso ele muitas vezes vai estar partido até na vossa aula prática. Este perónio, por acaso, é do mesmo lado que a tíbia, por isso não façam caso, isto é uma tíbia do lado esquerdo deste perónio também. Mas de qualquer forma, a estrutura geral do perónio continua a ser um típico osso longo, há ter uma extremidade proximal, uma diáfise e uma extremidade distal. Em relação ao perónio, eu aconselhava-vos um bocadinho mais de cuidado, não é intuitiva a orientação do perónio inicialmente, e por isso devem ter atenção a algumas das estruturas que permitem-se saber que isto é um perónio esquerdo. Nomeadamente, na zona distal, da mesma forma que tínhamos um malelo medial na tíbia, vamos ter aqui no perónio o malelo lateral. E este malelo lateral também há de ter uma superfície articular malelo lateral, e há de ter uma pequena fossa posteriormente a ele, que nós chamamos de fossa maleolar. Por isso, a partir do momento em que vocês identificam estas estruturas, sabem de imediato que isto é distal, sem dúvida alguma, que esta parte não articular tem que ser lateral, a parte que articula terá necessariamente que ser medial, obviamente, e sabem também, e isso é importante para vocês, que a fossa maleolar está posteriormente à superfície articular. Se usarem esta parte do osso, em princípio já o conseguem orientar e concluir que estamos perante o perónio esquerdo. Nesta região aqui, da extremidade proximal do perónio, não o usei para identificação, porque a maior parte das vezes, vocês vão ver que este osso está particularmente bem preservado, mas a maior parte das vezes esta extremidade proximal está partida. Quando se tenta desarticular da tíbia, ela acaba por partir, mas teríamos a região da cabeça do perónio. E a cabeça do perónio terá, eu vou aqui rolar um bocadinho para vocês verem, uma faceta também para articular com a tíbia, a mesma faceta que nós vimos há pouco, na região posterior do côndilo lateral da tíbia. E conseguem ver aqui também um pequeno ápice do perónio, que ainda foi preservado. É muito difícil uns outros perónios que vocês vão ter acesso,
conseguirem ainda ter preservada estas duas estruturas que são difíceis de ver. Depois da cabeça do perónio, progredindo distalmente, tem uma estrutura muito importante que é o colo do perónio. E este colo do perónio também é fonte é sede de algumas fraturas, podem até ter algumas lesões nervosas associadas, por isso é particularmente importante para vocês e vão ver depois ao longo das outras morfofisiologias a relevância clínica que tem o colo do perónio e a sua relação com algumas estruturas nervosas. A diáfise do perónio talvez seja a parte mais desafiante para vocês. A diáfise do perónio tem aqui faces e bordos que nós vamos ter que descrever e no início pode parecer um bocadinho confuso distinguirem tudo isto. Aquilo que seria interessante para vocês era tentarem identificar inicialmente uma face que também tem múltiplas denominações, mas nós, por simplificação, vamos chamar só de face anterior do perónio. Tem outras denominações que são menos intuitivas. Vamos chamar de face anterior do perónio, que vocês veem que distalmente é relativamente alargada, mas proximalmente é muito pequena. É muito curta, os dois bordos vão se aproximar muito. A face anterior do perónio aqui vai ter alguns milímetros só. Às vezes nem chega a ter 1 centímetro sequer. Por isso, esta aqui seria a nossa referência da face anterior do perónio e queria que vocês soubessem que a face anterior do perónio fica compreendida entre dois bordos. Entre o bordo anterior, vocês veem aqui, estão a acompanhá-lo, o bordo anterior, e o bordo interósseo. Podem perguntar como é que eu identifico estes bordos, como é que eu sei que este é o anterior e este é o interósseo, e respondemos novamente com a referência mais importante que temos, com o malelo. Se eu vejo que a superfície articular do malelo lateral está deste lado, eu sei que a tíbia há de estar deste lado. Neste caso, teremos aqui a articulação do tornozelo centralmente e, por isso, acompanhando proximalmente, este terá que ser o bordo interósseo para estabelecer a fixação da membrana interóssea com a tíbia. Este será, naturalmente, por escalando partes, o nosso bordo anterior. Se progredirmos, tínhamos uma superfície, ultrapassamos um bordo, teremos que ter nova superfície, certo? Aqui teríamos a nossa face lateral do perónio, que bate certo, como falámos anteriormente, porque sabemos que o malelo do perónio é um malelo lateral. Por isso vem aqui a face lateral do perónio. De seguida, se repararem, vemos outro bordo do perónio. Este bordo do perónio é mais definido em algumas extremidades do que noutras, não sei se o professor consegue apanhar. Sim, temos aqui o bordo posterior do perónio. E então, se estávamos na face lateral do perónio e encontramos o bordo posterior do perónio, naturalmente que, se continuarmos a rodar o osso, teremos que apanhar outra face. Depois do bordo posterior do perónio, apanhamos uma face que é a face posterior do perónio. Depois verão, por exemplo, que estas faces do perónio estão, cada uma delas relacionada com os compartimentos da perna. A perna vai ter compartimentos musculares anterior, vai ter compartimento posterior também, e vai ter compartimento lateral. Por isso, cada uma das faces tem esse nome do respectivo compartimento. E agora sim, tem que ter algum cuidado. Esta face posterior do perónio, a dada altura, vai ser parcialmente interrompida por uma eminência linear que vocês veem aqui, mas que não constitui um bordo. E é isso que às vezes vos confundo no perónio. Isto é aquilo que nós chamamos de crista medial do perónio. E sendo uma crista medial do perónio, ou seja, não sendo um bordo, não interrompe a face. Por isso, aquilo que era a face posterior tem uma crista medial e por isso continua aqui a ser face posterior na mesma. Nós só vamos transitar da face posterior para outra face quando apanharmos um bordo, efetivamente, propriamente dito, está bem? Que seria novamente o bordo interósseo. Por isso, aquilo que normalmente vos confunde um bocadinho no perónio é que, a partir do momento em que nós removemos a membrana interóssea, é efetivamente possível ver a face posterior do perónio numa perspectiva anterior. Quer que vocês tenham pelo menos noção de que nós só transitamos de faces quando cruzamos bordos. Se temos aqui uma crista, que é a crista medial do perónio, não constitui um bordo, por isso, nesta região e nesta região, a face é a mesma, é a face posterior do perónio. Isto aqui seria então a diáfise. Espero que com algum tempo na aula prática habituarem-se a estas transições entre faces e bordos. E na extremidade distal, penso também que já falamos daquilo que era relevante, só recordarmos então o malelo lateral do perónio, que depois, na sua superfície mais medial, vai ter a superfície articular do malelo lateral, vai ter uma forma tipicamente triangular, vão ver depois, quando falarmos dos ossos do pé, vai fazer sentido isto, e posteriormente à superfície articular do malelo, vamos ter então a nossa fossa maleolar, que se calhar é das primeiras estruturas que vocês devem conseguir identificar para orientar devidamente o perónio.